te mando o link de novo, pode Tá ser? bom. Pode. Fica à vontade para iniciar, professor. Eu tô vendo uma moça. O professor Marcos caiu a internet dele, ele já está entrando de novo, tá? Ah, tá bom. Ok, Obrigada. Naubert. Naubert, você que vai fazer a moderação? Você que é o host? Isso. Tá. Eu combinei com o Marcos da gente ficar trocando ideia, conversando, né? E aí depois a gente abrir para pergunta para o pessoal. Sim, sem problema. Tá. Daí você pode mutar o pessoal, então, durante o bate-papo. Mutar? Isso. Mutar de mute. Ah. Entendi. Vamos aguardar o Marcos. Já voltei, tô aqui. Tá aí? Opa, maravilha. Beleza, então. Pessoal, então vamos dar início aqui à nossa conversa, né? Porque a gente tem aí um cronograma, né? E é legal que a gente possa segui-lo. Então, eu gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas a todos vocês que estão prestigiando esse nosso evento, essa nossa live, como estamos chamando aqui pela Anhanguera, de Itapetininga. Primeiramente, também, né, gostaria de colocar nesse agradecimento da presença de vocês, agradecer também o Naubert, que é o nosso TI, que fica dando todo o auxílio e respaldo necessário para que funcione. Agradecer na pessoa da Michele, que é a nossa diretora da Anhanguera aqui de Itapetininga, e da Silvia, nossa coordenadora, agradecê-las por essa oportunidade ímpar de voltar a conversar com todo mundo, né, os nossos alunos, aqueles que também não são alunos, todo mundo que faz parte da nossa comunidade aqui da nossa cidade. E fazer um agradecimento desde já e dar as boas-vindas para o Ricardo Ferreira, que é o nosso convidado de hoje. Hoje nós vamos tentar bater um papo legal com ele, ele tem uma formação excepcional, é uma pessoa excepcional e tem uma atuação dentro da nossa sociedade que é muito importante. Eu até gostaria que ele se apresentasse antes, para que vocês pudessem tomar parte justamente da pessoa que é esse nosso convidado. Bom, então, muito obrigado, Ricardo. Quer dar as primeiras palavras, se apresentar, por favor. Boa noite, pessoal. Feliz por estar aqui com vocês. Agradeço o Marcos aí pelo convite, a universidade pelo convite. Espero ser útil aí nesse bate-papo para a vida, para a jornada de vocês aí. Muito bem. O Ricardo, ele não quis falar agora aí, né? Mas ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália, psicólogo de formação, também fez teologia, mestre em ciência da religião. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija, por favor, Ricardo. E a atuação dele não só do ponto de vista religioso, mas também social, de inclusão. Temos feito aí alguns trabalhos juntos, bastante simples, né? Mas da parte dele são coisas com bastante vigor, né? Então a gente fica feliz porque a sociedade de Itapetininga precisa também da atuação desse tipo de pessoa, né? Que não é só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista religioso, também do ponto de vista psicológico, educacional e assim por diante. Belezinha, então. Seja bem-vindo, Ricardo. Bora lá. Eu vou só comentar com vocês, pessoal, o nosso tema. O nosso tema, ele é um tema bastante caro, delicado para os nossos dias. No início da pandemia,
lá em meados de abril, a Anhanguera propôs uma outra live, uma primeira live no meio da pandemia, e foi bastante interessante. Teve a participação de muita gente, sobretudo no campo educacional, que é o nosso foco aqui. E, na época, nós ouvimos muitos relatos, compartilhamos nossas histórias, os sentimentos, e tudo aquilo que estava muito novo para nós, era assustador, né? Naquele momento já era assustador, e nós pudemos compartilhar as nossas histórias, compartilhar um pouco da nossa vida, essa nova perspectiva de confinamento, que nós não havíamos passado isso ainda, só havíamos ouvido coisas a respeito, né? E então foi muito importante aquela fala inicial. Mas como eu acabei de mencionar, foi uma fala inicial de quem estava começando a pandemia, todos nós estávamos perdidos, sem muitos direcionamentos palpáveis, não tínhamos assim um direcionamento real do que seria, se ela chegaria mesmo aqui, com que força chegaria, enfim, era tudo muito incerto. Agora, nós estamos aí caminhando para o 4º mês dessa pandemia. Essa restrição social, ela tem nos trazido grandes efeitos, para bem e para mal, e a vida social em si está toda ela comprometida. Não se pode dizer que somente algumas áreas da vida social estão comprometidas. Eu creio que toda ela está comprometida. Se nós pararmos para pensar, no início da pandemia, a grande briga era nos discursos, principalmente midiáticos, né, políticos, era aquela coisa, vamos valorizar a questão de saúde ou a economia, e vice-versa. E aí ficava essa briga que não levou a nada, porque no final das contas, o que nós precisamos mesmo é cuidar de nós, cuidar dos outros, preservar nossa sociedade para que ela permaneça. E a gente tem visto isso. Nós, educadores, não somos diferentes. Para nós, a tarefa também tem sido difícil. E a iniciativa de fazer uma segunda live com essa temática, né, saúde emocional para educadores, ela tem como ponto principal da motivação tratar de um assunto que quase ninguém trata. De toda a mídia, todos os veículos de comunicação, pouco se ouve, pouco se lê a respeito, ou se fala a respeito desse assunto, porque é um assunto delicado. Falar da educação emocional daqueles que são os nossos educadores. Então, creio que seja bastante propício para o momento. Por isso daí, esse auxílio tão primoroso do nosso amigo aqui, o Ricardo Ferreira, que é psicólogo e vai ajudar a gente. Eu espero que vocês, assim, sintam-se envolvidos por esse tema e que, de fato, esse tema possa falar com cada um de nós. Eu acho que o mais importante de uma live, de uma conversa, dessas todas que a gente tem visto por aí, é que ela não seja só mais uma, mas que ela seja, de fato, alguma coisa que represente algo, que você possa tirar uma lição desse pequeno momento que nós vamos estar juntos. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar? Então, gente, a nossa programação é a seguinte, ó. Vocês devem ter percebido que está um pouco diferente do que foi a outra live. Nesse primeiro momento, estamos aí na introdução, a nossa apresentação. Na sequência, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler para vocês um texto que foi selecionado pelo Ricardo, e esse texto é de uma revista eletrônica de psicologia, que utilizou, vamos falar assim, partiu de uma situação real relatada por uma professora e durante a pandemia. Então, eu acho que esse texto vai dar o pontapé inicial para a gente poder falar do nosso assunto de hoje. Tudo bem? Podemos começar? Ricardo, tudo bem aí? Claro, vamos embora. Você lê ou quer que eu leia? Você que manda. Você que é o... Então eu vou ler, porque depois você vai comentar, né? Pode, né? Manda então, vamos lá. O nome do texto, tá, gente? Para introduzir nosso assunto. Textão da quarentena, que viralizou no Facebook, traz desabafo de professora com exigências para a quarentena. Vamos lá.
A própria professora, Quinha Fontenelles, colocou o título em sua publicação, Textão da Quarentena, entre aspas. No post, que foi compartilhado milhares de vezes nos últimos dias, ela fez um desabafo sobre o desafio de produzir conteúdo online para diversas turmas conforme a exigência que tem sido imposta por secretários da educação durante o período da quarentena. O texto que acompanha uma foto de cara pouco amigável termina com um apelo para os alunos, pais e escola. Veja o texto completo da professora, que é o que nos interessa. Vamos lá. Texto da professora, textão da quarentena. O textão da quarentena. E lá se vão 2 semanas. Eram só 2 semanas, gente. Vai ser um textão do desabafo, sim. Acho que todo mundo passa por momentos de desespero de vez em quando. E se estamos em isolamento social, acho que esses momentos ficam mais rotineiros. Essa foto não é de hoje. Hoje eu estou bem, por enquanto. Mas essa foto tem história. Ela veio de uma crise de ansiedade depois não conseguir montar uma videoaula. Ela veio de uma crise de ansiedade depois que não consegui montar uma videoaula. E é sobre essas aulas que eu vim desabafar. Eu tenho um total de 21 turmas. Veja bem, eu tenho um total de 21 turmas. Em tempos comuns, eu gasto mais ou menos 3 dias para montar aula, prova, exercícios e atividades. Para conseguir dar aula para 21 turmas, eu fiz 5 anos de curso, mais 5 anos de faculdade, mais 2 pós-graduações. Uma semana, contando 7 dias, se eu trabalho 3, às vezes 4 ou 5, me sobra tempo para brincar com os cachorros, dormir, descansar, ler, ir para a academia e fazer o que eu bem entender. Mas isso era antes da quarentena. No dia que essa foto foi batida, eu ouvi a seguinte frase, depois de pedir ajuda com um programa de edição de vídeo. Você tem que se virar sozinha. É tão simples. Não é possível que você não entenda. A frase pode não ser essa ao pé da letra, mas sem dúvida o contexto é. Eu não sou youtuber. Eu não sou blogueirinha. Eu não ganho minha renda fazendo entretenimento virtual para outras pessoas. Eu sou professora. E eu estudei muito para chegar até aqui. Eu não fiz nada disso sozinha. Hoje, para gravar uma aula de 25 minutos para uma turma, eu demoro entre fazer a aula, gravar e editar um dia e meio. Agora é só fazer as contas. Com 21 turmas, quanto tempo eu perco na frente do computador? Some isso ao fato de eu não saber e ter que procurar tutoriais na internet. Some ainda estarmos todos em casa. Então, é criança correndo para lá e para cá. Muitos professores têm filhos, vocês sabiam? Gente chamando o escritório ou ambiente de trabalho que é dividido com outras pessoas que também estão em home office. Some ainda a pressão de trabalhar mais e ouvir que talvez você tenha seu salário reduzido porque os pais dos seus alunos falam que você, professor, está em casa ganhando para fazer videozinho. Some a pressão da própria quarentena. Quanto tempo me sobra apenas para respirar? Porque sim, brincar com os cachorros, ler, descansar, já desisti. Tá terminando o textão dela, tá, gente? E eu entendo que a roda não pode parar de girar. E que os alunos têm que ter aulas. E que a vida continua. E não quero férias. Não são férias. Eu quero empatia. Eu quero que as pessoas entendam que a gente está correndo contra o tempo para deixar tudo pronto para os filhos de vocês.
que estamos trabalhando o triplo e que estudamos muito para chegarmos a professores. Dar aula não foi do dia para a noite. Aluno, olhe para o seu professor com mais carinho. Pai, mãe, não diga que o professor do seu filho está em casa sem fazer nada. Familiares, entendam que nós vamos precisar de ajuda. Escolas, valorizem seus professores. A quarentena vai acabar. E qual é a lembrança que você quer levar dela? Esse é o texto da Quinha Fonteneves, que é uma professora que depois de 2 semanas de quarentena, ou seja, bem lá no início, teve um colapso nervoso diante da exigência de ser youtuber, blogueira, fazer videoaula, produzir, editar e ter todo esse processo de ser professora da noite para o dia de uma realidade que ela nunca foi, para a qual ela nunca foi formada, da qual ela só foi informada quando a quarentena surgiu. E some a isso, claro, que a profissão, a vocação de ser professor é uma das vocações mais estressantes do nosso país, né? Quando você vai para as pesquisas de burnout, que é um esgotamento físico, mental, psicológico, um esgotamento, uma estafa, você sempre vai ter pesquisas com professores, com médicos, com enfermeiros, com policiais e com professores. Os professores, eles estão numa das ocupações que mais exigem fisicamente, mentalmente, fora, claro, as questões de educação pública do país, as questões institucionais e por aí vai. Então, se já é uma profissão que tem uma carga, uma demanda, uma exigência e que já gera uma sensação antes da pandemia de eu não sei se eu vou dar conta disso, né? Agora, com a pandemia, eu acho que isso se intensificou. Então, eu tenho percebido muito sofrimento geral e também, com certeza, nos professores. Marcos, quando a gente pensa em saúde mental e a gente vai para a ideia da OMS, é que a saúde é um estado não apenas de ausência de doença, tá? Não estou doente, né? Mas é um completo bem-estar físico, mental e social. Quem que está saudável será por essa definição? É uma pergunta complexa. É uma pergunta complexa. Um completo bem-estar físico, mental e social. Não dá para dizer que qualquer pessoa, que todo mundo, né, qualquer indivíduo esteja de fato saudável mentalmente, mesmo fora da pandemia. Né? Todo mundo tem suas dificuldades, suas perturbações, vamos colocar assim, que são de diversas ordens, inclusive. Você está na casa e a gente está falando aqui só do ponto de vista profissional, mas se você for parar para pensar, existem muitas outras demandas internas à vida familiar que estão associadas agora a uma quarentena, a um home office. Então, essa invasão ou essa mistura, né, essa perda dos limites, eu gosto de dizer isso, que é a perda dos limites entre a esfera, como diria Hannah Arendt, né, a perda dos limites entre a esfera do público e do privado, né, daquilo que é pessoal e daquilo que é o seu estereótipo, aquilo que você coloca para a vida social, que nós não somos os mesmos, né? Essa é uma constatação bastante importante. Quando nós estamos na nossa família, na nossa casa, nós temos comportamentos, falas, temos questões que são de ordem familiar, pessoal. Você sabe o que você vive na sua casa. E sua casa era para ser aquele momento, aquele lugar de respaldo, era para ser o seu asilo para a restauração das suas forças, para que você volte para o meio da sociedade, trabalhe, faça tudo o que você tem que fazer. E, por isso, fora da pandemia, já coloca em xeque tudo isso que o Ricardo falou, né? Você já não tem uma saúde perfeita.
porque a vida é desafiadora, a vida ela é complexa. Mas, de repente, tudo se mistura no interno da sua casa, que é o único lugar onde você pode ficar agora. E como fazer para separar tudo isso? Como manter o equilíbrio emocional no meio de toda essa situação? Você, professor, alguém já te ligou para falar assim, viu? Vamos conversar um pouco, porque eu estou precisando de você também, né? Creio que essas posturas, elas precisam ser revistas, e parece conversinha de psicólogo de botequim, né? Que no caso seria eu, né? Não o Ricardo. Parece essa conversinha, dá uma ligada, postar uma frase bonita no Facebook, ou coisa do gênero, mas nós precisamos achar, sim, achar subterfúgios, achar alguma válvula de escape que nos faça respirar, como disse o texto que o Ricardo selecionou. Então, dizer que todo mundo está saudável, agora no meio da pandemia, de longe é besteira, não? Então a gente pode dizer, né, pensando, tem uma fala do Freud, uma frase: somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de aço. Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de aço. Então a gente pode dizer, Marcos, que sem dúvida alguma não é um bom momento para que a gente se cobre em excesso, para que a gente se cobre desempenho, para que a gente se cobre respostas, né? Eu tive o cuidado antes de preparar aqui esse encontro, embora seja um bate-papo bem informal, bem gostoso, né, de assistir palestras de alguns dos caras que são muito cultuados no Brasil, como Karnal, né, como Pondé, e a verdade é assim, mesmo esses caras que estão na frente, né, que ditam referências, que fazem leitura de época, eles também não estão assim esclarecidos sobre como viver em um momento como esse, né? Então, assim, o que dizer pobres mortais, né? Eles também são, né? Mas a gente idealiza eles como se estivessem acima. Mas o que dizer da gente aqui, né? Na nossa vida ordinária e às vezes querendo sermos resposta para um momento tão duro, tão difícil que assola toda a humanidade. Então não é um momento assim de cobranças excessivas, né? Sim. Ô, Ricardo, então, terminando aquela fala, como eu disse, né, a casa era para ser um asilo de restauro, um asilo de recobrar suas forças. Você clama pelo fim de semana para que você possa descansar. A sexta-feira, né, o bordão, sextou, que é o dia que você vai sair, é o dia que você vai tomar uma com os amigos, que Mas você não vai... cestarás. Pois é. E agora, o que era sinônimo de coisa boa, de prazer, de momento de você descansar, essa coisa toda, se tornou um momento de sobrecarga. E eu ousaria dizer que agora, infelizmente, a casa tem sido sinônimo de sobrecarga e de estresse emocional, principalmente para os professores. Uhum. O que você acha? Crianças, né? Correndo pela casa, barulho, assim, aquela dificuldade de uma concentração, porque há ruído, há coisas acontecendo em volta. Os dias começam a parecer que são todos iguais, não tem mais essa coisa libertadora, principalmente para o brasileiro da sexta-feira, né? Fala, nossa, agora eu entreguei o que eu precisava entregar e eu posso relaxar, eu posso ficar numa boa, eu vou ter um happy hour, eu vou ter um final de semana relaxante, eu vou fazer uma viagem. Os dias eles começam a ficar muito iguais, né? Você acorda e, dependendo do perfil, em 5 minutos você já está lecionando, você já está numa live dando aula, só dá tempo de escovar o dente, então você já vai do sonho para a sala de aula, né? Sim. E de repente você está passando o dia inteiro dentro do mesmo ambiente, e tem esse senso hermético, né? De que não há expansão, de que não há fora o uso da tecnologia, que gera uma certa impessoalidade, né? A gente está próximo aqui, mas a gente está distante, né? A gente fala uns com os outros, mas a gente fala através de uma tela, através de um aparelho, através da tecnologia. E o professor, creio eu, né? A minha experiência como professor é bem curtinha,
mas ele gosta de gente, o professor gosta de grupo, gosta... O professor, a essa altura, deve estar sentindo falta da bagunça da sala de aula. Sim, Né? das Imagino eu. trollagens dos alunos, né? Essa coisa toda, criançada chorando, brigando umas com as outras, né? Eu vou só pedir uma licença aqui, Ricardo, antes da gente continuar o assunto. Eu estou vendo que o pessoal está levantando a mão, e assim, conforme foi combinado no início, nós vamos fazer da seguinte maneira. Se você observar, passar o mouse aí, se você estiver no computador ou pelo smartphone, tem uma barrinha, você vai clicar aí nas opções, nos 3 pontinhos, né? E tem uma mãozinha. Se você clicar na mãozinha, você está com a mão levantada para pedir para falar. Bom, eu vou pedir para vocês que escrevam no chat, tem um balãozinho, do lado dessa mãozinha, tem um balãozinho. Escreve lá a sua pergunta, que ao final eu vou selecionar algumas perguntas para a gente fazer para o Ricardo, tá bom? E aí a gente também vai fazendo a interação. Eu vou falando aqui com o Ricardo e vou respondendo vocês no chat também, tá bom, pessoal? Eu estou pedindo isso, eu estou vendo que tem a Mônica, a Jéssica levantaram a mão. Então escreve no chat a sua pergunta para a gente poder fluir aqui a conversa, tá bom? A gente combinou isso no começo por ser uma live e por ser dialogada, tá bom? Por não ser uma palestra, assim e tal, tá bom? Belezinha? Então, eu queria compartilhar um negócio, Ricardo, com você. Sim. E com todo mundo que está aqui participando, que é o seguinte, olha, isso que você falou é muito real. Quando começou aí essa restrição social toda, eu sou professor também da rede pública e eu tenho reuniões às 8 da manhã. Começa às 8 e vai terminar meio-dia. Né? Então, tem a TPC, o chamado ATPC, né? Então, tem de manhã, já tem um transmitido, depois já tem um outro que é feito também à distância, mas pela diretoria de ensino, depois passa mais um tempo, tem um outro da escola, e assim sucessivamente. Você não tem tempo para parar mesmo. Então, aquele relato que a gente leu aqui é muito real. A gente não está tendo tempo, e os dias estão sendo, assim, estranhos, porque você acorda e, infelizmente, você não tem aquela preparação, porque você vai para a rua, porque né, tem um itinerário, alguma coisa vai acontecer, as pessoas vão se movimentar, o mundo vai se mover, não tem mais isso. Então, às vezes, você acorda, você já liga o celular, já clica na reunião, não põe nem a tela, porque você está acordando, você está na cama ainda, e aí você já começa a sua reunião ali, entendeu? Na cama. Aí você vai escovar o dente, escutando a reunião. Aí você vai fazer um café, você vai escutando a reunião. Aí te chamam na reunião, você para o que está fazendo, daí você conversa, e assim sucessivamente. Ou seja, é um ritmo que, de fato, vai causando um isolamento que é desproporcional, que não é o isolamento que a gente quer, né? O isolamento que a gente quer é que a pessoa não saia da casa, não é mesmo? Por conta de contaminação. Mas esse isolamento que a gente está criando por conta de uma rotina interna demais, né? Demasiado interna dentro na casa, esse isolamento ele tem sido nocivo, porque a gente tem se isolado das pessoas. A gente tem se isolado das pessoas, em algum sentido também, isso vai causando um certo desespero em algumas pessoas. Falo por mim, tem vezes que eu me sinto assim, muito desafiado a me confrontar durante o dia. Não é que você não tem o que fazer. Uhum. Você tem coisas para fazer, milhões de coisas para fazer. Você tem aluno para atender pelo WhatsApp, você tem reunião da escola, você tem os seus parentes, que você está preocupado, você tem as pessoas que moram com você tem as burocracias do dia a dia, você tem que ligar para a empresa de telefonia porque sua internet não está funcionando direito, você tem que ligar para o banco porque eles não vão te atender agora, enfim, complexificou a casa. E os efeitos disso que a gente precisa chamar a atenção dos nossos participantes, principalmente, para que compreendam que os efeitos disso podem ser nocivos se nós não soubermos, se a gente não conseguir tomar consciência de tamanha armadilha que é você ficar restrito a si mesmo, sem reflexão, sem ter uma boa válvula de escape, sem ter um bom momento de conversa, né, de dar risada, de matar a saudade das pessoas.
porque, infelizmente, embora limitados pelas tecnologias, também ampliados por elas, né? Também a tecnologia tem sido também o único veículo que nos restou. Então, eu penso que uma das coisas que a gente precisa é isso, né? Então, encarar positivamente. Uma outra coisa também, que agora eu vou jogar para você aí, Ricardo, que é a questão da imagem que a gente tem da gente. Eu penso que, já falei isso em várias outras conversas, pela internet, essa coisa toda, essas lives que a gente tem feito, eu penso que essa pandemia, ela tirou muitas máscaras e ela está deixando a gente desnudo, né? A gente está desnudado, assim, diante de todo mundo, diante da gente mesmo, mas principalmente da gente. E a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de ficar em casa, porque parece-me que estamos vivendo aquilo que o Blaise Pascal, né, um filósofo cristão, inclusive, né, que ele vai colocar para a gente que o futuro seria do barulho, uma juventude barulhenta. Então, de repente, parece-me que a gente associou que a nossa vida, ela está fora de nós. E aqui eu não estou negando que, do ponto de vista da sociologia, que nós temos, é claro, que conviver, que a vida social, né, eu acabei de falar que é importante a gente estar com os outros, ligar para os outros, ter contato visual, dar risadas e tudo mais. Mas existe uma outra dimensão, a dimensão individual, na qual nós somos chamados, parece-me que nessa pandemia, a nos confrontar. E aí a gente parece que está meio com dificuldade de não sair, de não gastar, de não bater perna, que eu estou lembrando da Mônica, minha aluna, que estava aí dando risada agora mesmo, né? De não bater perna, de não ir na casa dos outros, de não levar o bolo para o vizinho, sabe? Parece-me que todas essas coisas, antes da pandemia, elas eram assim, uma espécie de fuga que a gente tinha, e que agora a gente está confrontado. Qual a dificuldade, Ricardo, que você, assim, nos seus anos de psicologia, essa coisa toda, qual a dificuldade que a gente tem de nos encararmos a nós mesmos? A pandemia forçou a gente a nos reencontrarmos, né? E aí a gente tem, acho que tem uma característica que é uma perda de significado muito grande. Você teve um corte, né, de eventos significativos, encontros significativos, atividades significativas, da qual nós, contra a nossa vontade, nós fomos cortados, né? Então, assim, eu não posso mais sair de casa, eu não posso mais me encontrar com amigos, eu não posso mais ter uma determinada mobilidade que eu tinha antes, eu não consigo mais ter uma determinada atividade esportiva, eu tenho Netflix, casa, conexões com a tecnologia, que bom que a gente tem a tecnologia, né, que ainda possibilita isso. Então a gente tem uma perda de significado muito grande, a gente é desalojado de um jeito de viver e que agora a gente não vive mais, né? Assim, e é uma privação, é um corte seco, então agora é um outro jeito de viver, tá? E aí o que a gente tem diante da gente, né, é a construção de novos significados ou o resgate de outros significados que ficaram para trás, tá? O que a gente dizia muito isso no início da quarentena, né? Tá, agora eu vou aproveitar para fazer leituras que eu nunca tive tempo de fazer. Agora eu vou aproveitar para fazer aquele curso de atualização. Agora eu vou aproveitar para descansar. Mas a verdade é que às vezes a gente tem tempo para descansar, mas a alma não descansa, né? A alma, ela fica me flertando com o tédio, né? Não é um ócio produtivo, contemplativo, significativo. Às vezes é um não fazer nada, mas é um não fazer nada que não descansa, né? A alma fica meio penada, né? Ela fica andando na casa de um lado para o outro, né? Fica abrindo a geladeira para pensar. Quem nunca abriu a geladeira para pensar, né? Pois é. Vai para a cozinha, abre a geladeira, volta para o quarto, dá uma zapeada no Netflix, fica um pouco saturado de live. Eu ouço muito isso, né? O pessoal não está aguentando nem mais live, né? Porque
saturou, né? Era uma coisa que não era comum, de repente virou comum da noite para o dia e saturou, né? Então a gente tem uma perda de significado que a gente tem que se adaptar, e a gente tem diante de nós a possibilidade da construção, seja de novos significados que nunca existiram na nossa vida. Você pode dizer, bom, agora eu vou me desafiar a algo completamente inusitado, novo, né? E daí haja disciplina pessoal para isso nesse momento, mas é uma janela de oportunidade, onde eu posso criar significados novos, né? Ou eu posso retomar significados antigos, né? Diante da realidade que me foi imposta. Agora, você citou aí Blaise e Pascal para problematizar, né? Para mostrar o quanto a gente percebeu, talvez, né? Daí a gente pode generalizar, não é uma questão nem própria de nós professores. Se dizia muito no início da quarentena que sairemos melhores, né? Mais elevados, com mais transcendência dessa quarentena, mas a gente tem percebido que não tem sido bem assim. A gente tem alguns eventos de generosidade, de solidariedade, mas a gente também tem um interesse próprio, egoísta, que também tem falado mais alto nas nossas mais elevadas lideranças políticas do nosso país. Então a gente tem um momento muito difícil de viver no Brasil, onde você tem crise sanitária, de saúde, crise política, crise econômica, tudo atuando ao mesmo tempo, né? E a gente trancado dentro de casa, sem referência, né? E o professor, ele tem um grande desafio, porque o professor, ele é referência. E quando o professor que é referência e está acostumado a inspirar, a ensinar, no mínimo, gerar novas perguntas que vão gerar movimento, e ele é esse ídolo, ele é essa pessoa que tem uma responsabilidade social, ele se vê sem norte também, sem referência, e tendo que ter essa força de manter a postura diante da realidade que a gente está enfrentando no nosso país. Então não é um momento fácil de viver, né? Primeiro a gente tem que sobreviver. Acabou a 2020, a gente coloca na hashtag 2020 eu sobrevivi, né? E depois, e não apenas esperar o dia de amanhã. A gente tem que viver o agora. Por isso que cada dia precisa ser um dia especial, né? Por isso, convidar significados novos para virem para a nossa história, para a nossa jornada, são tão importantes, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, claro. Ressignificar, né? Nós precisamos, de fato, ressignificar, dar novos significados àquilo que a gente já tem e que se tornou tão banal dentro do dia a dia. Mas, Ricardo, eu estava pensando aqui em duas questões que são bem filosóficas e acho que você pode nos ajudar. A questão de que a geração, essa geração que já nasceu com celular, com internet, e todos nós que já estamos inseridos nesse contexto, nós nos acostumamos a termos coisas novas a todo instante. É até descabido isso, né? A gente mal consegue lidar com o excesso de informações a todo instante. Então, tudo para nós é sempre muito novo. Talvez, essa é a primeira questão, né? Talvez, será que a gente não está sentindo isso, essa dificuldade de ficar em casa e não ter muitas novidades, e as novidades serem sempre as mesmas? Você liga a TV ou fala de política, problemas de estratégia política e embates políticos, ou do aumento do coronavírus, e a gente começa a desanimar porque a gente não vê a novidade da perspectiva de saída de tudo isso, nem de uma coisa, nem de outra. Eu acho que isso é uma coisa. E um segundo ponto também é que parece-me que nós somos fruto de uma geração que quer ser feliz a todo custo e a todo momento. Uhum. Não que a felicidade não é um objetivo na vida das pessoas. Nós sabemos que sim.
mas parece-me que a nossa geração, ou a geração que nós estamos vivendo agora, esse tempo parece que gerou pessoas que contam com uma felicidade permanente a todo custo e a todo momento. Parece que a gente não sabe lidar com as tristezas, a gente não sabe lidar com a solidão, a gente não sabe lidar com as dificuldades, com o sofrimento, com as restrições, os limites. Parece-me, eu vejo muito isso em alguns professores com quem eu tenho boa conversa, tenho amizade. A impressão que dá é que eles sentem-se sempre responsáveis por tudo e por todos, que vão resolver e solucionar, e aí não conseguem enxergar esse limite que há na condição humana, né? Nós nascemos para sermos felizes, como todas as frases de efeito e de autoajuda dizem, mas essa felicidade, ela praticamente, essa felicidade que dura a todo momento, a todo custo e toda situação, eu não sei se ela existe de fato. Então, talvez esse confronto esteja mexendo um pouquinho com a gente, a questão da felicidade, né, e essa questão da novidade, né, de ter sempre um entretenimento à nossa disposição, né? Tá. Eu acho que, pensando na questão da novidade, né, assim, o excesso de informação ele é nocivo. A gente lida hoje com uma quantidade de informação e a maior parte negativa, né, está girando em torno dos problemas do país, econômicos, políticos, como você pontuou bem. E então a gente entope a nossa cabeça e fica com um conteúdo para processar que, além de repetitivo, porque está meio agarrado o disco, né, ele gira em torno de questões que eu não sei se são tão significativas para quem está aqui embaixo, no final das contas. Para quem tem conta para pagar, para quem está tendo salário reduzido, né, para quem está com medo do vírus, a vida aqui é muito mais ordinária. E aí entra a palavra ordinária, que eu acho que é uma resposta muito bacana. A gente banalizou o ordinário. Eu gosto da ideia de que os monges da Idade Média, quando eles navegavam e eles viam golfinhos, né, que pulavam em volta do barco, e eles acreditavam que os golfinhos eram anjos, né, porque eles não tinham uma determinada ciência que hoje nós temos, de saber que golfinho não é um anjo, né, é uma coisa bem da natureza e concreta, né, mas é a ideia de que naquilo que é mais ordinário eu consigo enxergar o sagrado. Nesse sentido, uma simples aula que um professor dá não é qualquer coisa, né? É uma coisa que tem significado, que tem alma, que tem essência. Cada dia tem um significado único. Tem essa ideia também dessa história de Moisés, que ele vai se encontrar com Deus no último terço da vida dele. Ele passa 40 anos no Egito, ele passa 40 anos no deserto, em isolamento, olha que curioso, então ele vai da sociedade para o isolamento, e no isolamento, na contemplação, naquele encontro dele com ele mesmo, que você falou lá atrás, e a gente conversou um pouco, ele acaba passando pela paisagem e de repente ele vê uma árvore que está pegando fogo e não é consumida. Então esse fenômeno de uma árvore pegar fogo no meio do deserto, ele é um cenário comum, ele é ordinário, ele é cotidiano, ele não tem milagre nenhum. Então, é no ordinário que o extraordinário habitava. Era ali naquela árvore pegando fogo, que talvez todos os dias ele passou por ali e havia uma árvore pegando fogo. Mas um dia ele falou, pera, essa árvore está pegando fogo diferente. E quando ele se aproxima, Deus fala com ele, né? Então, assim, existe um sagrado no cotidiano e nas nossas atividades mais simples. E nesse mundo de Instagram, de Facebook, a gente sofre muito mentalmente, porque nós não somos tão bons assim diante de quem está postando no Instagram. O nosso corpo não é tão bonito assim. As nossas palavras não são tão épicas como deveriam ser, né? Então, nesse mundo de comparação, e que agora que se virtualizou mais ainda, a gente tem muito sofrimento psíquico. Então, é um tempo, eu acho, de se recolher a uma simplicidade e a ter uma sensibilidade que nas coisas ordinárias podem ter coisas extraordinárias por trás.
né? E que também o excesso de informação, junto com esse sistema de comparação de rede social, traz muito sofrimento psíquico. Essa acho que foi a sua primeira questão. Qual que era a segunda? Sim, a primeira questão sobre a questão da felicidade, né? Perdão, a segunda questão é sobre a felicidade. A qualquer custo, né? O tempo A todo. qualquer custo. É a geração fast food, né? A comida tem que estar pronta em 5 minutos. Geração miojo, em 3 minutos eu tenho uma refeição. Eu quero para ontem. Geração coach, né? Que a gente é a solução para o nosso próprio problema e basta você querer. Bom, eu estou querendo muito, mas parece que tem uma coisa chamada vida ou 2020 no meio do caminho, né? Assim, a minha vontade nesse exato momento, ela está absolutamente comprometida por algo que afetou toda a humanidade, da qual eu não tenho culpa e nenhum de vocês também tem culpa. Então, como que eu lido com essa realidade que se instalou? Bom, essa dimensão de que a vida, ela exige de nós uma capacidade de adaptação, e sempre foi assim, ela é muito importante, né? Eu não vou dizer que viver é sofrer e ser um pessimista, mas o estresse é uma realidade diária e cotidiana, inclusive antes da pandemia. Então, assim, não dá para viver e não ter uma carga de drama na existência, de não ter dilemas. O mundo não é cor-de-rosa, certo? A gente lida com a fatalidade, a gente lida com o adoecimento, isso tudo pré-pandemia, né? A gente lida com a possibilidade da morte, né? Heidegger, né? O que o homem é? O homem é um ser para a morte, né? Então a gente lida com questões da vida humana e que nos desalojam assim de uma segurança o tempo todo, né? Para morrer basta estar vivo, né? Tá, então, o que eu faço agora, Ricardo? Né? Eu diria, viva a sua vida. Não viva a vida do Instagram, do Facebook, dos ídolos. Viva a sua vida, a sua história. Tem uma beleza. Você pode não ser, Marcos, o melhor professor, embora eu te considere um grande professor, certo? Mas você é você. E as suas almas, eu tenho certeza, são únicas. Você certamente vai encontrar muitos limites e você não vai conseguir ter respostas. Olha, o Elogiei até caiu aqui o vídeo dele, né? Câmera. Voltou. Voltou agora. Mas assim, você tem uma carga de existência de quem você é, que você leva para a vida, para suas almas, para as pessoas com quem você encontra, que isso é único, né? Então, assim, eu penso que os professores, assim como os pastores, os clérigos, os psicólogos, eles têm uma urgência de tentar trazer respostas para esse momento que nós estamos vivendo, tentar suprir a demanda dos alunos, dos assistidos, e tem uma grande frustração, porque nem sempre a gente dá conta disso, né? Tá por aí, Marcos? Eu estou por aqui. Eu preciso pedir para o pessoal, se por gentileza, podem desligar a câmera, para que, como a gente está gravando e vai ficar no YouTube, né, no canal da Anhanguera, a proposta é que fique o convidado, principalmente, né, e também eu, como moderador, devo ficar, mas eu peço que o pessoal, se puder, fazer esse favor, né, essa gentileza de desligar a câmera, tá bom? Bom, então, é isso aí, meu caro. Ó, se você não estiver me vendo, eu tô aqui, tá? Porque a câmera tá começando a dar problema. Ok. Foi você me elogiar que o negócio ficou ruim E a aqui. coisa desandou, né? Pois é, não tá fácil isso aqui. Bom, mas então, meu cara, é isso. Eu acho que a questão da felicidade, como uma perseguição obstinada, ela coloca a gente numa situação muito delicada, porque a gente não se conforma com outra coisa que não seja a felicidade. E a gente sabe o quão impossível é ser feliz a todo custo e a todo momento. Então, eu vejo que os nossos professores, muitas vezes, se defrontam com isso, né? Já tem todos os problemas que estão pautados da vida,
e lidando em casa agora com uma pandemia que nos confronta, nos deixa assim, como eu disse, né, nus perante nós mesmos, e a gente tem que dar conta de tudo isso. Eu acho que o segredo é justamente esse. Não é que a gente tem que dar conta de tudo isso, a gente tem que dar conta do que a gente consegue. Uhum. Né? Talvez, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Tem uma frase nesse mesmo raciocínio que eu amo e eu percebo o quanto é libertadora para os meus pacientes que sentem que não estão dando conta da vida, que é a seguinte frase: tudo bem não estar bem. Tudo bem não estar bem. Né? Tudo bem, assim, se sentir confuso, cansado, se sentir humano, né? Humano, Tem uma falho. beleza em ser humano, né? Sim. Eu creio que seja esse o caminho. Quando a gente se defronta conosco mesmos, eu acho que é uma das coisas que grita, né, é justamente o fato de que a gente tem muitas limitações. Ao contrário do que o pessoal gosta de dizer por aí, que a gente tem mais facilidade para achar os nossos problemas ou falar deles, mas falar dos problemas superficiais é uma coisa, né? Falar lidar com o problema que está em você é outra coisa, né? Ricardo, tá por aí? Estou aqui, estou te ouvindo. Beleza. Então, eu acho que é um grande desafio, sim. Bom, nós estamos marcando aqui 8 horas da noite, não temos nenhuma pergunta aqui, o pessoal levantou a mão, mas aí não quis escrever. Ricardo, a Mônica já levantou a mão. Abrimos para algumas perguntas. Pode abrir. Ser? Vamos bater papo com o pessoal. Bora lá, então, Mônica, abre o seu microfone, por favor, e faça a sua pergunta. Não, professor, não é pergunta, é porque o chat não está funcionando, só para falar isso. Não está funcionando? Não, ele fala assim, ó, o chat nas reuniões do canal está disponível apenas para os membros da equipe. Ah, entendi. Por isso que a gente não consegue fazer as perguntas. Entendi. Deixa eu, então, falar com o Naubert. Olha, porque eu até coloquei para vocês os links, né? São 2 textos que a gente queria ler para vocês hoje. E o primeiro texto, que foi aquele do testemunho daquela professora que o Ricardo selecionou, já está no chat. Então, você clica no link, ele já vai te direcionar para a entrevista, para o texto, né, da professora. E depois tem um outro que a gente vai terminar o nosso encontro, a nossa live, e aí a gente também vai ler, é curtinho, mas vale a pena, é legal que vocês tenham acesso. Já falei para o Naubert, mas de qualquer forma, alguém tem alguma pergunta? Se quiser fazer, levanta a mãozinha, solta o microfone e faça a pergunta. Pode ser um comentário, né? De repente você quer desabafar aqui e falar assim, olha, eu estou igual aquela professora do textão, né? Que lacrou. Falar, então, pode falar, por favor. Então, é só um comentário mesmo, professora, que é assim, que é como nós mães também, porque assim, no meu caso, assim, por exemplo, eu sou mãe, sou esposa, sou aluna, trabalho, também sou membro da igreja e a gente é cobrado, então pra gente também tá muito difícil, porque a gente não consegue ter tempo nem pra gente nessa pandemia, porque assim como os professores estão sendo bastante cobrados, nós também, porque nós temos que ser mães, professores, porque os professores, a gente tem que estar ali o tempo todo vigiando a criança, ajudando elas a fazer as atividades para entregar, e muitas vezes não é só uma criança, no meu caso, eu tenho 2, né? Então, fica muito difícil, muito estressante mesmo. Então, acho que eu estou bem assim, que nem essa professora aí. Pior que é isso mesmo, né, Mônica? E assim, você tem que acompanhar também a vida escolar deles também, né? É verdade. Então, imagina a rotina e como manter o equilíbrio. Como que tem sido a sua rotina diária, Mônica? Minha rotina diária tem sido assim, uma loucura, né? Porque ajudando. Agora o meu filho menor está de férias, né? Mas é assim, eu sou líder do Ministério Infantil na igreja, então eu tenho que estar sempre fazendo também atividade para as crianças, algumas lives também, de deixar casa, família, marido. Então eu tô dando graças a Deus até que fiquei de férias da faculdade. É uma coisa a menos, mas
Mais a faculdade, né? Mais a faculdade, professor, tá muito difícil. Assim, não tem como a gente ter uma rotina, assim, porque é muita coisa uma em cima da outra para fazer, então a gente vai tá fazendo aquela que mais está necessária, mais urgente. Entendi. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Tem espaço para alguma pergunta ainda. Ou algum comentário. Não, ninguém vai comentar nada, ninguém vai falar nada. Tem alguém aí me ouvindo? Oi, professor, estamos ouvindo sim. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, professor Marcos. Noite. Ouvindo sim, acho que ficou tão claro que ninguém quer perguntar nada. Mas podem ficar à vontade. Essa é uma fala motivacional, né? Então, de repente, né? Mas tem 15 convidados aqui, ó. O pessoal tá reflexivo, né? Tá, com certeza. Ricardo, Diga. você gostaria de fazer uma fala sobre a motivação que a gente precisa ter, como, por exemplo, praticamente, né, na vida prática mesmo, como a gente poderia estar lidando com essa questão do equilíbrio emocional, visto que, como a Mônica, nossa aluna, né, colocou, a gente tem um desafio imenso dentro da casa que às vezes é pouco reconhecido, né, externamente pelas pessoas. Como que a gente pode lidar na prática com esse equilíbrio emocional? Bom, uma coisa muito importante para equilíbrio emocional é essa percepção que a gente já falou, né? Tudo bem não estar bem, principalmente no momento em que a maior parte das pessoas não estão bem. E pela definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, que é um bem-estar físico, mental, social, certamente a gente está com ruídos nas diferentes áreas da nossa vida. Mas a gente tem que entender que a gente precisa, se a gente está falando de equilíbrio, a gente precisa valorizar cada esfera da nossa vida. Como que eu valorizo a esfera emocional? No campo do significado. Quais as coisas que eu gosto de fazer e que eu posso fazer nesse momento? Ou quais coisas que eu quero me desafiar, como eu disse, trazer novos significados para fazer? Como que eu posso enriquecer a minha vida? Literalmente a gente diz isso, né? Tá estressado, vai pescar, né? Só que vai pescar para mim, por exemplo, não funciona, porque se eu for pescar eu vou ficar mais estressado. Então o que funciona para mim não funciona para o outro. Então não tem fórmula. Tem pessoas que num domingo de manhã assistindo Fórmula 1 quase são enviadas para o céu, né? Tem pessoas que gostam de outras... Existem coisas que são um pouco mais universais, como, por exemplo, ter contato com a natureza, né? Isso é uma coisa bem universal. Sempre que a gente estiver perto da natureza, de um rio, de um campo, de uma árvore, parece que isso alimenta a gente. Mas existem coisas que são muito típicas de cada um de nós. Então, eu diria, emocionalmente, o que eu posso fazer por mim? Saber que tudo bem não estar bem, buscar caminhos de significado que me trazem alegria. Qual que é a lista de 10 coisas que me fazem muito bem e que eu não tenho feito ou eu tenho dedicado pouco tempo? Faça essa lista e comece a incorporar essas coisas dentro do que for possível nesse momento. E qual que são as 10 coisas que drenam a minha saúde emocional, que me puxam para baixo, que me deixam triste, angustiado, chateado, magoado, aborrecido, estressado, cansado, que me dá pânico, né? Que me angustia? Faz a lista. O que esvazia o meu tanque e me deixa sem energia? E começa a cortar essas coisas da vida. Então, eu acho que emocionalmente acho que pode ser uma coisa bacana de início, né?
E também saber que, embora a vontade passe por cada um de nós, querer, muitas das coisas relacionadas à vida, a gente precisa de ajuda, a gente precisa dos professores para nos ensinarem, a gente não aprende sozinho, e a gente precisa dos psicólogos, a gente precisa dos psiquiatras, dos médicos, dos filósofos, a gente precisa de gente, né, que nos ajude na nossa jornada da vida e de significado. Então não tenha medo de pedir ajuda se você sentir que precisa pedir ajuda. Tá? Então eu acho que isso aí é uma pequena questão relacionada à saúde emocional, mas é entender que a vida humana ela não é só emocional. A gente dizia antigamente, agora já até ampliou isso, que o ser humano é biopsicossocial. Então ele é biológico, ele é mental, emocional e ele é social. Hoje a gente vai dizer que o ser humano é espiritual também, né? Então existem várias áreas da nossa vida que a gente precisa investir para que a gente tenha uma vida equilibrada e plena. Então, de 0 a 10, o quanto eu tenho investido na minha saúde física, biológica, né? Como eu tenho me alimentado, eu tenho praticado ou não algum esporte, eu estou sedentário, isso é muito importante, porque isso vai respingar nas emoções também. Mas, ô Ricardo, Sim. deixa eu te interromper um pouquinho só, antes de você continuar seu raciocínio. Tenta colocar nisso aí para nós, por favor, a questão da procrastinação, que é aquele fenômeno de que a gente sabe que tem que fazer uma atividade física, mas estando em casa, parece meio que ficamos algemados. É como você mesmo mencionou agora há pouco, né? A gente fica dando voltas em casa, abre a geladeira para pensar, e aí passa os canais sem mais nem menos, não tem mais o que fazer, quer dizer, tem o que fazer, mas a gente parece que está em stand-by, né? Eu, por exemplo, para fazer atividade física, eu preciso pedir ajuda. Eu não consigo, eu não dou conta, né? Tá, assim, não dá, claro que nem todo mundo tem condição, mesmo eu, né? Não é fácil pagar um personal, por exemplo. As academias estão fechadas, né? Mas, assim, hoje a gente tem um monte de incentivos no YouTube, atividades, a gente tem algum amigo que está fazendo, que está entrando nessa vibe, e a gente precisa se deixar ser influenciado por algo que vai fazer bem para a gente. A gente se deixa ser influenciado o tempo todo por coisas que não necessariamente vão fazer bem para a gente, né? Você não precisa se tornar o Usain Bolt, mas você precisa cuidar da carcaça, né? Do corpinho. Eu tenho... Não cuidar do corpo vai respingar também nas questões emocionais. Não dormir bem, tudo isso é bios, né? É essa vida mais biológica e mais ordinária, uma má alimentação. Então, o que a gente precisa de ajuda para se alimentar bem, para... Eu nunca vou ser atleta, Marcos. Para mim, essa é uma área de frustração, inclusive. Meu sonho era ser jogador de futebol. Coitado do Romário, hein? Porque você não é muito do alto, né? Não. Não, brincadeira. Mas, Ricardo, de fato, então o segredo, pela sua fala, o segredo do equilíbrio emocional que a gente está tratando aqui, principalmente para quem é professor, que está com uma sobrecarga bastante grande, é o autoconhecimento, é isso mesmo, né? Bom, passa pelas... Conhece-te a ti mesmo, é isso? Sim. Conhece a ti mesmo? Fundamental, doloroso, mas necessário, né? Existe um ser nosso, único, que quer vir à tona, e ele não virá à tona depois da pandemia, ele precisa vir à tona agora. Assim, talvez a pandemia, para muitas pessoas, signifique, inclusive, uma mudança de vocação. Eu estou dando palestra aqui presumo que haja mais professores, né? Bom, alguns talvez vão dizer, bom, talvez eu não quero mais ser professor, e tudo bem, né? Outros talvez vão dizer, não, agora eu entendi o valor dessa vocação, e isso tem tudo a ver comigo, e vai agarrar um pouco mais.
mas é um momento, me remetendo à sua fala no início, muito oportuno para que a gente se conheça um pouco mais e dê o espaço que a gente precisa para que a gente floresça na vida, né? Entendi. E você acha, então, que esse é o momento para que a gente consiga encontrar coisas que a gente não encara no dia a dia fora da pandemia? Essa é a oportunidade. Uhum. Eu acredito que nós temos uma janela de oportunidade para nós mesmos, né? Entendi. Para incorporar coisas novas e também para nos afastarmos de outros significados, de outras formas de ser, de viver, para trazermos significados novos, ressignificarmos, né? Alguns outros que estavam abandonados, ou trazermos de volta. Às vezes eu encontro muita gente assim pela vida, né? Que está cansado, está sobrecarregado, e há anos, é mais do que tirar férias, sabe, Marcos? Se aproximar das coisas que fazem a nossa alma reverberar. O que faz a sua alma reverberar? Sacode você por dentro. Tem uma ideia sobre utopia do Eduardo Galeano, que me diz que a utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo um passo, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 5 passos, ela se distancia 10 passos. Ela está sempre no horizonte, mas eu nunca alcanço. Então ele me pergunta, para que serve a utopia? E ele responde, para que a gente continue a andar. Né? Então, o exercício de colocar coisas no horizonte é absolutamente necessário para que a gente acorde de manhã com brilho nos olhos e caminhe pela vida. A gente está caminhando para onde? Para quê? Para quem? Né? Para algumas mulheres, isso pode ser a carreira profissional, num determinado momento da vida, em outro pode ser a maternidade, em outro pode ser um romance, para homens também. Assim, o que eu coloco? Né? Eu acho que pode ser coisas ordinárias. Por exemplo, Marcos, quando entra em janeiro, em ano de Copa do Mundo, eu fico super ansioso, cara. Por quê? Porque eu amo Copa do Mundo, eu amo futebol. E como eu torço pro Botafogo, e o Botafogo nunca ganha nada... É sério isso? Sério. Então eu fico na expectativa da seleção brasileira ganhar, ou de pelo menos eu ver um bom futebol ser jogado. Então eu digo assim, eu preciso viver até metade do ano, porque na metade do ano vai ter Copa do Mundo. E eu quero estar vivo para ver Copa do Mundo. Então Cara, pode ser desde uma coisa assim tão, sei lá, banal, né? Tão simples, né? Tão, sabe, ver um esporte do qual nós sentimos prazer, ou praticar aquele esporte, até uma coisa transcendental, né? Que passe por espiritualidade, por meditação, contemplação, generosidade, solidariedade, serviço ao próximo, ajuda aos pobres, outros significados. Mas a questão é, a gente precisa olhar para o horizonte e ele está recheado de coisas que façam com que eu caminhe. Porque daí eu caminho no dia de hoje. Eu não vou caminhar no dia de amanhã, eu vou caminhar no dia de hoje. Eu acho que todo mundo, nesse momento, tem no horizonte uma coisa que se chama vacina, ou fim da pandemia. Né? Eu acho que nós compartilhamos desse sonho e a minha esperança é que isso seja muito pouco utópico e que logo a gente se encontre junto nesse horizonte. E não para viver, porque a expectativa é que a gente viva até lá. Né? Ninguém morreu, né? Pelo menos quem está aqui na live, né? Você está por aí, né, Marcos? Tô aqui. Não estou te vendo mais, Não. já abalou o meu coração, mas tudo bem, eu vou resistir. Você não está me vendo mais? Não. Sério? Poxa vida. Faz sentido isso, então? Tem uma... bom, é um pouco da minha jornada terapêutica e de como eu tenho ajudado pessoas, desde depressão, a ansiedade, a burnout,
a desesperar-se da vida, a retomarem a jornada da vida e viverem uma vida única. Muito bem, meu amigo. Então, eu acho que com essa fala a gente tem aí um horizonte para a gente poder abrir aí para as últimas questões aí, se o pessoal quiser fazer, e encerrar, né? O pessoal tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de falar? Só ativar o microfone aí. Não? Olha. Ele já disse tudo, professor, É. o rapaz. Qual é o nome dele mesmo? Ricardo. O Ricardo Olha, disse tudo. Não a tem mais nem o que falar. A Giane, do curso de Serviço Social, ela está perguntando sobre a questão da ansiedade infantil. Ela é mãe, né? Não é professora, mas ela trabalha já atua no serviço social, e ela está perguntando sobre a ansiedade infantil, né? Deve ser, de fato, um grande desafio lidar com a ansiedade dessa criançada, né, gente? Porque, afinal de contas, nessa pandemia, se a gente está sofrendo, imagina as crianças, né? Que gostam de estar na rua, que gostam de brincar, são muito ativas, né? Tá por aí, Ricardo? Estou por aqui, estou te ouvindo e tenho percebido uma angústia nas crianças e também nos pais, muito pertinente essa colocação. Bom, a gente já sabe, daí eu não quero ser negativo aqui, né, mas a gente sabe que essa pandemia biológica, porque o vírus ele é antes de tudo biológico, ele ataca o nosso sistema respiratório, né, ataca o corpo, ataca o BIOS, mas a gente sabe que ele traz um rastro de questões emocionais e já se fala numa pandemia de depressões e ansiedades e pânicos. Bom, e o que vai ser dessa geração? Bom, é muito difícil dizer o que vai ser dessa geração de crianças, de adolescentes que estão tendo que lidar com as circunstâncias desse momento histórico. Mas cada geração tem a responsabilidade de responder aos desafios de sua época, né? E talvez eles vão ser mais fortes do que a gente imagina. Eu, assim, tenho muita convicção que as crianças, apesar de toda a angústia dessa época, elas irão ter registros de memórias muito significativas de, por exemplo, acordar de manhã e ter os pais em casa, ao invés dos pais saírem para trabalhar. Por mais que os pais se angustiem, porque vê a criança demandando atenção o tempo todo e exigindo atenção, afeto, e os pais se culpando porque às vezes tem que trabalhar ou está focado em outra coisa, ou simplesmente não está dando conta, ou não está afim, porque, enfim, a mente cansa, o corpo cansa, precisa de um tempo, mas só aquele registro da criança, dela procurar o pai e a mãe no campo visual, e ela perceber que a mãe está ali no computador, já traz algum conforto para a psique daquela criança. Então, se ao mesmo tempo existe uma ansiedade infantil, assim, tem crianças que estão sofrendo, porque como que você mantém uma criança na frente do computador para ter aula, por exemplo? Minha menina aqui tem 4 anos de idade, é uma tarefa heróica, assim, né? Épica, é quase impossível colocar minha menina para ter concentração na frente do computador. Né? Ou adolescentes, né, que ligam a aula. Ouço muito isso, viu, Marcos? Você deve saber, você deve manjar. Ligam a aula e fingem que estão assistindo, né? E que estão por ali, alguns ligam e vão jogar videogame. Tá, o que vai ser da educação, o que vai ser dessa ansiedade, o que vai ser das nossas crianças? Eu acho que, em parte, essa resposta precisará vir delas, à medida que crescerem e amadurecerem. Mas há sim elementos de privação, mas há elementos positivos nesse mundo. Eu, por exemplo,
tenho tido a oportunidade de jogar bola com a minha menina, às vezes numa quinta-feira à tarde. E antes eu não tinha esse tempo para estar com ela, né? Então, existe uma memória afetiva que pode, sim, ser muito especial em toda a necessidade que nós vamos ter para enfrentar os resquícios desse momento histórico, né? Então, que Deus nos ajude, né? Sim. Temos que viver. É isso aí. Não é fácil mesmo, né? É claro que eu acho que existe uma preocupação por parte dos pais, dos professores que são pais também, né? Claro. Mas essa preocupação, ela também precisa passar por aquilo que nós conversamos ao longo desse momento aqui, dessa live. O pai, ele é limitado também, né? O pai também tem suas limitações. Ele tem toda a boa vontade do mundo, todo o desejo de que tudo corra muito bem para o seu filho, e de repente vem uma pandemia, mas foge do controle do pai, assim como muitas outras situações. O que a gente pode fazer para amenizar os impactos de uma pandemia ou de uma situação que foge do nosso controle, penso eu, como pai também, que é ser transparente, conversar de uma forma que a criança consiga compreender tudo aquilo que está acontecendo em torno dela, né? E quando eu falo do jeito que a criança consiga compreender, eu falo muito como professor, porque às vezes a gente, como pai, a gente acha que só falar o que está acontecendo já vai resolver. E não é bem assim, né? É preciso ser didático com as crianças. As crianças, elas têm também limites. Então, a gente precisa, de fato, didatizar, ser transparente, mas como também nós dissemos aqui, é importante que a gente ocupe todo esse momento com experiências. Eu gosto muito dessa visão a respeito do mundo. A gente precisa parar de achar que a felicidade está em grandes coisas ou que ela vai ser imediata e que ela precisa acontecer a todo momento, a todo custo. Ao contrário, são as pequenas experiências que vão gerar boas memórias afetivas, como o Ricardo mencionou, e que vão sustentar essas crianças que nós temos hoje em bons relacionamentos com seus pais quando crescerem, porque conviveram muito tempo juntos, porque passaram por uma pandemia juntos. São essas boas experiências que vão fazer com que haja uma diferença, até uma certa maturidade do ponto de vista infantil, inclusive. Então, eu penso que precisamos valorizar e qualificar cada vez mais as nossas experiências com as crianças, porque são essas memórias afetivas que vão salvar tudo isso, creio eu, tá? Alguém quer falar aí? Eu. Professor, uma das maiores dificuldades que a gente está vendo, assim, eu creio que muitas mães também tá tendo, assim como eu, da gente, porque, assim, nós não somos professores, apesar de eu estar cursando pedagogia, mas ainda estou no início, né? Então, a gente fica meio perdido mesmo quando a gente está ajudando as crianças das matérias da escola, até porque são coisas diferentes, que a gente viu no passado, a gente fica limitado do que ensinar para eles, porque, assim, tem aquela aulinha que passa na televisão, algumas atividades que alguns professores passam, mas não é a mesma coisa. Eles não gostam das aulas online, eles têm dificuldade. Aí a gente, como pais, a gente tem que, porque eles têm o horáriozinho deles estudarem, tá? Mas a gente, como pais, a gente tem que ficar procurando o que eu vou ensinar para eles, como que eu vou ajudar ele para o ano que vem ele estar um pouquinho melhor, já que ele perdeu tanta coisa. Você como professor, o Ricardo como psicólogo, como a cabeça da gente também fica assim, sabe? A gente fica muito perdido aqui, a gente não sabe o que fazer. Eu resumiria a fala do Marcos aí, o Marcos enfatizou bastante, né? Eu um pouco menos, né? Mas eu diria, relaxa. Não é um momento que talvez a gente não vai ser perfeito como pais, talvez a gente não vai ser perfeitos como educadores. Vamos dar um tempo para os nossos limites, né? Vamos amar, vamos cuidar, vamos ser simples.
Teve uma semana que a minha menina, ela ficou sem ter aula. Tudo bem, vou fazer o quê? Já atendi pais que relataram filhos chorando porque não querem mais ter aula virtual, em desespero, e dizendo assim, se eu afrouxar agora, posso abrir concessão demais. Se eu não afrouxar, eu não sei se vai ter algum dano psicológico. Eu disse, calma, deixa a sua menina brincar, relaxa. Eu mesmo adotei isso. Eu adotei isso de pegar eles para brincar, assim, ensinando, brincando. Se não quer, a gente, então vamos brincar de outra coisa, vamos fazer jogos, vamos fazer alguma coisa assim, mas erra pela ternura. Erra pela verdade. ternura, nunca pela severidade. No final da vida, ninguém se arrepende da ternura, só se arrepende da severidade. Obrigada pela palavra. Olha, eu não diria melhor. Ricardo, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode ser a pergunta derradeira. Tudo bem? A última. Eu gostaria, né? Por favor. Eu sou Vanessa, eu também sou educadora da educação infantil. Na realidade, eu sou berçarista e em casa eu tive um enfrentamento com 2 adolescentes, meus filhos, né, de 13 anos e 18 anos. No início, eu bem que dei as pressões para os estudos, mas aí eu vi que realmente foram tendo muitas consequências, né, compulsão alimentar, dores de cabeça, começou um quadro físico, já mudança de peso, e aí eu vi que eu realmente tinha que dar uma afrouxada, que nós estávamos em casa por um motivo maior, não que era uma coisa que estaria perdendo os estudos. E aí eu me dei conta que eu estava ficando que nem eles, né? A compulsão, até o tom de voz, né? Eu sempre tive um tom bem calmo, deu uma alterada. E eu ainda estou carregando comigo, doutor Ricardo, a questão do meu filho, da fala, não só do meu filho de 13, como da minha filha de 18, que eles não irão voltar para a escola assim que liberar, né? A fala deles está assim, o governo quer que os nossos professores estejam na escola com a gente, mas no momento não é o ideal. E eu acredito, mãe, que a gente precisa voltar quando for o ideal, porque as consequências vão ficar para os pais, né? Nesse momento. Então, assim, eles também já estão tendo um amadurecimento. Então, eu também não posso, futuramente, obrigar meu filho a ir para a escola antes que tudo esteja resolvido, né? Então, agora eu estou começando a me acalmar mais em relação a isso e saber que eles estão lidando com a política, com a economia, com a sensibilização ao próximo, né? Então, assim, eles também ganharam muitas experiências de uma forma diferente. E a que mais me deixou, assim, contente é a valorização do professor. Eles estão valorizando a presença do professor, está vendo a falta que o professor, que eles estarem na sala com os colegas e os professores, o que falta que faz. Mas, assim, eu tenho muitos relatos das aulas deles em casa, então, eu comecei a afrouxar, entre aspas, mas sabendo que as experiências futuras, numa vida adulta, algo de bom de tudo isso que nós estamos passando, mas ainda, eu sei que nós teremos sequelas, né, e esse retorno também, não só para os adolescentes, mas para os pequenos, é algo que o professor, realmente a gente precisa se cuidar muito mesmo, foi muito bom a fala do senhor, de falar que a gente tem que olhar para o nosso corpo, fazer um exercício, né, uma meditação até, e levar isso para a gente, porque os enfrentamentos que nós teremos posterior a isso, não vai ser fácil quando a gente for receber as crianças, né, então essa preparação para a gente realmente tem que ser bem fortalecida, né. Perfeito, né? Que experiência bacana que acaba coroando aí, acho que a nossa fala aqui, né? Minha, do Marcos, não é um momento normal, é um momento atípico, né? A gente teve algo parecido com isso em 1918. Ninguém viveu isso, né? A gente está falando de uma pandemia mundial, a gente está falando de 2 milhões de infectados no país e 80 mil mortos, e contando, né? A minha menina de 4 anos diz, papai, quando o coronavírus morrer, e aí ela diz alguma coisa, quase todo dia, papai, quando o coronavírus morrer, e aí ela diz alguma coisa. É um momento histórico,
parecido com quem viveu uma Segunda Guerra Mundial, uma Primeira Guerra Mundial, ou uma pandemia lá em 1900 e alguma coisinha. Então não é momento, é momento da gente acalmar o coração, né, manter ritmo nas coisas ordinárias da vida, do dia a dia, das coisas essenciais. E, bom, a forma de educar, né, a gente nem abriu aqui a discussão, porque não é o tema, né, mas e se a nova humanidade exigir um novo formato de ensino? Assim, há muito tempo, muitas das nossas instituições estão sendo questionadas. E a escola, né, diante dos desafios já da tecnologia, né, a educação já mudou muito nos últimos 10 anos. Como que vai ser a educação no pós-pandemia? A gente não sabe ainda. Talvez hoje a gente tenha os elementos para lidar com isso, né? Então, né, vamos ter calma, vamos fazer o feijão com arroz, né? Ter segurança e nos desafiarmos, porque nem todos irão sair da pandemia melhores, mas nós podemos. Né? Muito bom. Isso aí, Ricardo. Então, para terminar, gente, a nossa live, que a gente já ultrapassou bastante o horário, a gente vai terminar com um texto bem simples, bem mais curto do que aquele, né? Que foi escrito por um pensador brasileiro chamado Frei Beto. E o nome do texto é Para Suportar a Quarentena. Você quer ler, Ricardo, ou eu quer que eu leia? Eu posso fazer leitura. Você fez leitura aí do primeiro, né? Tranquilo, então. Quer que eu faça leitura dele? Pode ser. Tá fácil aí? Vou abrir aqui. Você me mandou pelo WhatsApp. Isso. Até, pessoal, eu havia dito que eu coloquei no chat pensando que vocês poderiam acessar, não é? Os dois textos. Mas eu conversei aqui com o Naubert, que é o nosso TI, né? Trabalha com toda essa parte. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, no canal da Anhanguera, e na descrição a gente pode disponibilizar os links, tá bom? Para ficar mais fácil, tá certo? E é legal porque pelo menos vocês têm aí um ou dois canais a mais para fazer algumas leituras que são sempre importantes, principalmente nesse momento. Vai? Ok. O texto é do Frei Beto. Para suportar a quarentena. E ele diz, você ganha maturidade espiritual quando você para de relacionar felicidade a coisas materiais. E ele diz assim no texto, perguntaram a Jalal Muhammad Rumi, mestre espiritual persa do século XIII, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. O que é o medo? Não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. Ela deixa de ser medo. O que é inveja? Não aceitação do bem do outro. Se aceitamos o bem no outro se torna inspiração. O que é raiva? Não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. O que é o ódio? Não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. O que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir, let it go. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento. E se doa pelo bem de se doar. É quando você entende que o que você faz para sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. E é capaz de deixar ir o seu querer.
E por último, mas mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de relacionar a felicidade a coisas materiais. That's it. Perfeitamente. E tenho dito, né, Ricardo? Então, em nome da Faculdade Anhanguera de Itapetininga, em nome da Michele, nossa diretora, da Silvia, nossa coordenadora, eu agradeço a sua participação, sua disponibilidade, sempre pronto, né, para colaborar com a gente aqui na Anhanguera, mas também em outras esferas aí da sociedade. Ricardo, muito obrigado. E a gente espera poder contar sempre com a sua presença, com as suas contribuições para esses bate-papos, para a sua presença posteriormente, né? Tomara que passe logo essa quarentena e a gente possa ter a sua presença lá na faculdade. Eu acho que vai ser muito importante. Eu topo, seria demais. Já tá agendado. A vocês todos, meus queridos, que participaram, se inscreveram, participaram aqui conosco, marcaram presença, nós agradecemos profundamente, ficamos muito felizes por você estar conosco e esperamos, é claro, que tenha sido uma contribuição, que tenha sido um momento ímpar e uma experiência que cause uma boa impressão, que você possa levar para a vida aí um momento legal, um momento bem vivido junto com o Ricardo e comigo. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau para todos. Boa noite para todos. Boa noite, Mônica. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Ô, professor, eu consegui colocar, cadastrar lá, viu? Oh, muito bem. Aí depois você pede uma ACO. Tá bom, obrigada, professor. Tenha uma boa noite para vocês. Tchau. Bom final de férias, viu? Aproveita. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, a Vivian, Bernadette. Mais alguém aí? Boa noite a todos. Boa noite, Ângela. Obrigada pelas orientações de todos vocês aí. Foi muito bom e gratificante a palestra. Nós que agradecemos. Venha sempre. Obrigada. Muito obrigada, gostei muito também. Obrigada. Boa noite, Jéssica. Boa noite, obrigada pela palestra. Boa noite a todos. Boa noite, Marlene. Obrigado. Ricardo, fechamos aqui, Ricardo? Ricardo?